Oi, gente, boa noite. Meu nome é Marcela. O nosso grupo vai falar um pouquinho agora sobre as doenças, algumas doenças que fazem parte do sistema cardiocirculatório e que afetam o coração. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que é a febre reumática. A febre reumática, ou reumatismo infeccioso, é uma doença inflamatória de caráter autoimune que decorre de uma sequela de infecção na garganta que não foi tratada devidamente. Infecção essa causada pela bactéria Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. A febre reumática pode afetar o coração, as articulações, o cérebro e a pele. Oi, gente, eu sou a Larissa e eu vou falar sobre a causa da febre reumática, o que é que ela causa no nosso organismo e como tudo ocorre. Então, a febre reumática é causada por uma bactéria estreptocócica beta-hemolítica do grupo A, também conhecida como bactéria estreptocócica pyogenes. Ela é transmitida diretamente ou indiretamente e essa bactéria ela possui cepas e algumas dessas cepas que vão causar a febre reumática. O nome dessas cepas são cepas reumatogênicas e felizmente elas são cepas incomuns, apesar da doença ser bastante comum entre crianças e adolescentes, como já foi dito. Então, como é que vai ocorrer? Quando essa bactéria ela entra no nosso organismo, ela vai se aderir às estruturas da orofaringe, causando amidalites, crises de garganta, também mais conhecida como faringoamidalites. Você só vai ter essa doença após esse processo infeccioso e também se você tiver a predisposição para essa doença. Infecções estreptocócicas de pele não vão dar febre reumática, são apenas a faringoamidalite mesmo. Bom, a estrutura dessa bactéria é muito importante para poder levar toda essa série de acontecimentos. Por quê? Porque essa estrutura é muito semelhante a moléculas, a células que nós temos. Então, quando a bactéria chega no nosso organismo, nosso mecanismo de defesa começa a atacá-la. Porém, com essa semelhança, ele cria anticorpos para a bactéria, mas também ataca as nossas células, o nosso próprio organismo. E aí acaba gerando também uma doença autoimune. Mais especificamente, o mucopeptídeo é muito semelhante à sinóvia das nossas articulações. E aí começa, né, uma série de lesões nos nossos tecidos, no nosso organismo. Dentre essas lesões que vão acabar ocorrendo no nosso organismo, algumas partes do nosso corpo vão ser mais acometidas e outras não. Por exemplo, eritema marginado são lesões na pele e cerca de 1 a 2% só das pessoas vão ter. Tem também os nódulos subcutâneos, que são foliculite, infecções no tecido, e só 5% das pessoas vão ter. E tem a cardite reumática, que é o que ocorre na maioria das pessoas. Essa doença tem uma característica de deixar as válvulas do nosso coração mais rugosas, com bastante rugosidade e em formato de couve-flor. E infelizmente não tem regeneração. E aí o que acontece? Vai desenvolver uma série de problemas, taquicardia, arritmia, porque o nosso coração vai tentar fazer tudo que ele precisa, bombeamento, todas as etapas da circulação e não vai conseguir por conta dessa rugosidade. Eu vou falar sobre os sintomas da febre reumática. A manifestação mais frequente é a artrite, que ela se caracteriza por uma dor intensa que dificulta o caminhar e por inchaço e calor discretos. As articulações mais acometidas são joelhos e tornozelos e é comum a dor e as outras alterações passarem de uma articulação para outra, num período de 2 a 3 dias. A simples presença de dor em uma ou mais articulações, ou nas pernas e o inchaço, não quer dizer que seja um sinal da doença. Outra manifestação da febre reumática é o comprometimento do coração, que é chamado de cardite, e ele é caracterizado por inflamações nas 3 camadas, na membrana que o reveste, no músculo e no tecido que recobre as válvulas. Clinicamente, esse comprometimento é identificado pelo sopro cardíaco,
pelo aumento da frequência dos batimentos do coração e pelas queixas de cansaço. Este é o comprometimento mais importante, porque pode deixar sequelas e limitar a vida do paciente. E tem outra manifestação, que é a coreia. É uma manifestação neurológica e ela se caracteriza por movimentos repentinos, involuntários, arritmicos sem objetivo e uma sensibilidade emocional. A criança se torna mais irritada e chorona. E é importante salientar que esta manifestação de febre reumática ela pode vir isolada, sem artrite e ou cardite, e pode vir também meses após o quadro de infecção de garganta. Olá, eu fiquei responsável por falar sobre o diagnóstico da febre reumática, tá? Se for via exame laboratorial, o médico vai diagnosticar e vai observar 2 fatores. Primeiro, se no exame de sangue constatar, certo, um anticorpo chamado ASLO, que é o quê? Que é a anti-streptolizina, que ela combate, não é um anticorpo que combate a bactéria streptocócica, né? E segundo, se o paciente teve infecção da garganta antes desses sintomas, né, de infecção, de dores articulares. E o que mais que ele vai poder observar? Ele vai poder observar inchaço nas articulações, dores, nódulos subcutâneos, que são carocinhos que a gente consegue observar como se fossem cistos, não é? Na versão mais grave da doença, nós vamos ter a cardite. Por que é uma versão grave? Porque vai atacar e vai deixar lesões nas válvulas, né, cardíacas, e isso aí é para sempre. O paciente vai ficar com essa sequela, né? Então é a versão bem mais grave e que se desenvolve tardiamente, né, se não for tratado corretamente a febre reumática. Vamos ter também a coreia de Sydenham, que acomete o quê? Crianças e adolescentes no sexo feminino, especificamente, porque elas começam a desenvolver movimentos incontrolados e rápidos. E geralmente é no período em que elas não estão dormindo. Se elas dormem, esses movimentos desaparecem. Então, falando do padrão de Jones, né, que é um diagnóstico que os médicos gostam muito, a gente vai ter no primeiro momento, como eu falei, os critérios de maiores importância. Quais são os critérios de maior importância? Cardite, coreia de Sydenham, poliartrite migratória, eritema magnatum e nódulos subcutâneos, né? Que são dores articulares, os inchaços, os nódulos. Então, foram as doenças que eu falei de prioridade para esse diagnóstico. E o segundo, de menor critério, que eles observam nesse critério de Jones, seriam o quê? Febre, artralgia, VHS, que é extremamente importante. VHS é o exame que a gente faz, onde indica exame sanguíneo, tá? Que a gente vê se tá alto ou baixo. Se tiver alto, é porque tem ali um processo inflamatório no nosso organismo. Aí, se o médico observar que a gente tá com todos os sintomas, né, da doença, vai estar lá o VHS alto. E ou PCR elevado. Então, isso ele vai conseguir observar e dar um diagnóstico mais específico para o paciente fazer o tratamento correto. Eu vou falar agora do tratamento e da prevenção da febre reumática. O tratamento, a partir do diagnóstico da doença, será necessário utilizar antibióticos e tomar injeções intramusculares de penicilina em intervalos de até 21 dias. Já a prevenção, a maneira mais eficaz de prevenir a febre reumática é tomando antibióticos para combater o estreptococcus do grupo A. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco agora sobre outras doenças que acometem o nosso sistema cardiocirculatório. Eu vou começar pela hipertensão, que também é conhecida como pressão alta. Ela acontece em grande parte da população, é bem comum, de 10 a 20%, estima-se, mais ou menos 10 a 20% da população tem pressão alta e principalmente idosos, cerca de 50% dos idosos apresentam pressão alta. E o que é isso? Na verdade, é uma força anormal que o sangue exerce na parede dos vasos sanguíneos quando circulam pelo nosso corpo. Essa doença acontece por conta de uma perda progressiva da elasticidade da parede das artérias que ficam meio contraídas, dificultando a passagem do fluxo sanguíneo.
Com isso, o coração precisa fazer um esforço maior para bombear o sangue e a longo prazo compromete o seu desempenho. E aí pode alterar outros órgãos, outros funcionamentos do nosso corpo, como, por exemplo, aumentar a chance da pessoa ter um acidente vascular cerebral, ter doenças nos rins ou no coração, e facilita também a formação de placas de gordura nas artérias. E aí aumenta também a predisposição do paciente a ter infarto do miocárdio. A hipertensão é uma doença assintomática e pode ser assintomática para a maioria das pessoas, então recomenda-se a partir mais ou menos dos 40 anos que se vá ao cardiologista para examinar e ver se você tem chance de ter hipertensão. Ela está diretamente ligada ao estilo de vida, então fumantes, obesos, pessoas que bebem com frequência têm maior tendência a ter essa taxa desregulada. E como é que a gente descobre se está com hipertensão? Então, o cardiologista vai medir 2 vezes a sua pressão em um estado de repouso, né? Você sentada, descansada, mede 2 vezes a sua pressão. E aí, caso ele ache que precise de um estudo mais a fundo, caso a sua pressão der alterada, um caso é considerado alterado acima de 14/9, e aí você pode fazer o exame chamado MAPA, que você fica 24 horas com um aparelhinho que vai medindo a sua pressão ao longo do dia, nas suas situações diversas do dia a dia. Dormindo, acordado, fazendo exercício, você vai anotando o que você vai fazendo durante o seu dia a dia e ele vai comparando como a sua pressão se comporta ao longo dessas 24 horas. E aí, se necessário, primeiro recomenda-se uma mudança no estilo de vida. Exercícios diariamente ou umas 3, 4 vezes na semana já melhora um pouco essa pressão. Uma dieta com menos sal e mais alimentos naturais, com menos conservantes. E então, se não tiver uma boa resolução após essa mudança do estilo de vida, então aí começamos com medicações antihipertensivas e tem que ser regulado pelo médico com frequência e tem que ser tomada diariamente. É importante regular essa pressão arterial porque, como eu disse anteriormente, uma pressão desregulada pode afetar vários órgãos e o funcionamento do nosso corpo em si. Outra doença que também acomete o nosso sistema cardiovascular é o AVC, o acidente vascular cerebral. Ele pode ocorrer de 2 tipos, tem o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ocorre por conta do entupimento dos vasos sanguíneos do cérebro, por conta de um trombo, de alguma coisa que impede a passagem correta do sangue. E o hemorrágico ocorre pelo rompimento de um vaso. Ambos causam degeneração nas células do nosso cérebro e elas não são reparáveis, não se reparam, então podem causar danos permanentes. É importantíssimo que assim que você demonstrar os primeiros sintomas ou até uma suspeita de um AVC, vá imediatamente ao hospital, a um pronto-socorro e seja pedido ajuda, porque quanto antes identificado, maiores as chances de uma melhor recuperação. Os principais sintomas para identificar um AVC são perda repentina de força muscular, até mesmo da visão, em um lado do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. A boca fica mais flácida e entorta, a queda da pálpebra é muito comum, tremores, em alguns casos, dor de cabeça, convulsão, desmaios, perda de memória recente. Todos são sintomas que devem ser investigados e, como eu disse, imediatamente. Quanto mais cedo diagnosticado o AVC, maior a chance de recuperação. Os mesmos fatores de riscos que predispõem uma pessoa a ter um ataque cardíaco também se aplicam ao AVC. Estamos falando assim de pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, alcoolismo, diabetes, sedentarismo, obesidade, estresse e um histórico familiar de doenças cardiovasculares. Quando isso tudo acontece na mesma pessoa, um fumante hipertenso obeso com as taxas de colesterol desreguladas, isso eleva grandemente a ocorrência de um AVC. Com o passar do tempo, cada vez que a idade contribui para o enfraquecimento dos vasos, isso se torna mais frequente.
O grande objetivo do tratamento do AVC é restabelecer a circulação sanguínea no local onde a circulação foi danificada. Então, o tratamento consiste de remédios antitrombóticos que desfazem esses coágulos e permitem que a circulação se regenere no local o quanto antes. Em casos de trombos maiores, precisa às vezes de cirurgia para remoção. E o importante na reabilitação de um paciente que sofreu um AVC é o acompanhamento de profissionais como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, para reconquistar essas habilidades que foram perdidas devido ao dano causado no cérebro. Porque, como eu disse, as células não se regeneram, então os danos são permanentes. Então a pessoa tem que reaprender a fazer coisas que antes fazia com naturalidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o infarto agudo do miocárdio, que ocorre um pouco similar ao AVC, porém no coração, por um entupimento da circulação sanguínea no nosso coração e pode gerar a morte de células no local onde isso acontece. Isso, na maioria das vezes, acontece por uma inflamação nos vasos, pela presença de placas de gordura, a aterosclerose, que vão se acumulando devido aos maus hábitos, como a gente já viu anteriormente também. Então, tabagismo, obesidade, alcoolismo, sedentarismo, todos esses fatores são contribuintes, principalmente uma má alimentação, uma alimentação rica em gordura, gorduras não boas, vão formando essas placas na nossa circulação, nas nossas artérias, que favorecem ao acontecimento do infarto. Os sintomas de um infarto são característicos. Normalmente é bem fácil de identificar uma pessoa que está tendo um infarto, porque é uma dor forte e constante no tórax ou peito, contínua. Ela tem uma intensidade bastante forte, uma sensação de compressão, aperto e uma queimação no peito. É um ardor bastante semelhante ao da azia. Uma dor no peitoral que irradia para a mandíbula e para os ombros e braços, mais frequentemente do lado esquerdo do corpo. O tratamento do infarto visa diminuir a lesão do miocárdio e evitar complicações fatais, o que requer a administração de medicamentos para o coração, trabalhar de modo mais econômico e para ajudar a restaurar a circulação sanguínea nesse local. Dependendo do tipo do infarto e da sua gravidade e do local onde ele ocorre, a desobstrução das artérias precisa ser feita através de um procedimento um pouco mais invasivo, como uma angioplastia ou uma cirurgia para revascularização do miocárdio. São as conhecidas pontes de safena, ou até feitas por uma artéria mamária. Essa intervenção cirúrgica constrói um caminho alternativo para que o miocárdio seja irrigado pelo sangue, sem que necessite daquela região que foi danificada anteriormente. É importante deixar claro que quem sobrevive ao infarto e retoma a vida com hábitos saudáveis consegue retomar quase que 100% as atividades normais do dia a dia, sem nenhum dano. E isso é muito importante, adotar esses hábitos saudáveis é muito importante porque previne que isso aconteça em casos futuros para quem já teve e previne que aconteça para quem não teve. Principalmente uma alimentação saudável, rica em carnes magras, legumes, verduras, frutas. Carnes magras são peixes, frango, aves, rica em azeite de oliva, azeite extra virgem, óleo de canola. Eles contêm gordura de boa qualidade e são bons para a saúde, ajudam o nosso colesterol e evita a formação dessas placas de aterosclerose. Os hábitos saudáveis são muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida de uma maneira geral, e evita várias doenças, principalmente no nosso sistema cardiovascular, como a gente viu agora. Então, se cuidem nesse tempo de quarentena, então, mais do que nunca, vamos manter nossa saúde em dia. Muito obrigada a todos que acompanharam nosso trabalho até agora. Estamos aqui à disposição no chat para tirar dúvidas com vocês.